Bem-vindos ao mais um SOS Bacen. Eu sou a Loise. E eu sou a Mari. Nós somos advogadas e apaixonadas pelo Banco Central. E hoje, gente, a gente traz uma novidade para todo mundo nesse canal, que é Mayday. O que é o Mayday? Mayday, Mari! Mayday é o nosso quadro novo do SOS, que acontece que, às vezes, com frequência, talvez saiam algumas normas novas de última hora. E aí a gente pensou, bom, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. Então, não só é um SOS Bacen, como é um Mayday, assim, ó, tem que ser agora, não dá para esperar esse tema. Exato. E hoje estamos estreando o nosso Mayday, porque o que trouxe... E não foi o Bacen hoje, né? Não. Hoje a Receita Federal, gente, resolveu que, né... Que ela ia estrear o Mayday. Ela falou, vou botar essas meninas aí pra Receita, fazer. um leão veio aqui para nossa estreia e hoje a gente vai falar da Instrução Normativa 2278 de 2025, que fala sobre instituições de pagamento, mercado financeiro ligados para fintechs. Então, essa instrução normativa aconteceu recentemente. Ela veio publicando, enfim, questões super abrangentes de aplicação acessórias, né, obrigações acessórias para esse mercado, para essa indústria de meios de pagamento. E hoje a gente vem aqui trazendo uma especialista no assunto para trazer casos práticos, né? E agora, o que muda, né? O que a gente precisa fazer? Onde entrar? O que se conectar? Exatamente. Então, hoje a gente trouxe a Marina Venegas para conversar um pouco com a gente sobre essa instrução normativa. A Marina, ela é tributarista, ela é advogada no Barcelos Tucunduva Advogados, no BT-Law. A Marina, ela já tem mais de 10 anos de experiência em consultoria. Ela atua com operações complexas, M&A, planejamento fiscal, fundos de investimento, reorganização societária e atua muito com meios de pagamento. Então, vamos dar aqui boas-vindas para Marina. Tudo bom, Marina? Que hoje ela tá o quê? Ela tá online. Gente, o Mayday também é importante tem esse todo mundo outro saber. detalhe. A gente provavelmente vai estar sempre com algum convidado online, justamente porque são questões que acontecem assim, né? É raro, mas acontece numa sexta-feira, na véspera de Natal, né? É raro, mas acontece sempre, né? Exatamente. Enfim, então o nosso convidado hoje está online. E provavelmente vão ser assim em todos os episódios. Talvez a gente nem esteja aqui no... Até a gente, dependendo da urgência, também estaremos online. Exatamente. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder ajudar aí com o máximo possível. A gente sabe que quando se trata de Receita Federal, nem sempre é tão simples assim, então vamos aprender juntas aqui. Acho que é interessante essa troca aqui com vocês. Muito bom. Exato. Salva a nossa vida, pelo amor de Deus. E acho que começa explicando um pouquinho dessa nova normativa, né? O que ela é, o que traz aí essa instrução normativa da Receita e por que ela trouxe esse alvoroço aí. Exato. 3 artigos que... Não, mas... Não, mas é praticamente isso, né? Acho que, sei lá, tem uns 4 ou 5 artigos na... Ela é enxuta, né? Super enxuta, então tem pouca informação. Eu acho que é por isso que faz sentido a gente falar aqui, justamente porque, né, os desdobramentos disso. Quando a Receita Federal publica uma instrução normativa com tão pouca informação, o que quer dizer, né? O que a gente pode interpretar a partir disso? O que ela diz, né? No final das contas. Tá bom, vamos lá. Bom, a IN realmente ela é bem enxuta, ela veio aí com 4 artigos fazendo referência a uma instrução normativa de 2015 e ela equipara para fins de obrigações acessórias as instituições de pagamento, participantes do arranjo de pagamento com instituições financeiras. A ideia, assim, né, dessa IN mais enxuta, ela se deve porque no passado, no final do ano de 2024, a gente já teve uma tentativa da Receita Federal de igualar aí as instituições financeiras com as instituições de pagamento, com instituições financeiras para fins de obrigações acessórias, mas rolou como que eu posso dizer? Um surto coletivo de fake news do Pix. Exatamente. E aí, no ano passado, a gente veio com uma IN super bem detalhada, passo a passo, quais informações seriam exigidas das instituições de pagamento. E aí, por conta desse caos que se tornou, acredito que agora a intenção foi, então, vamos simplificar e só vamos fazer referência ao que já existe.
Hoje já existe essa obrigação para instituições financeiras e a partir da última sexta-feira, aí, do dia 29/8, essa obrigação se estendeu aos demais participantes aí de arranjos de pagamento. Acho que todo mundo se lembra, né, do início essa norma que a Má está comentando, que de fato ela veio para trazer as instituições de pagamento, né, equiparar as instituições financeiras para fins tributários, né, da Receita e as obrigações acessórias. E aí é engraçado porque não o mercado de pagamentos, mas as pessoas, né, em geral, entenderam que ali a gente estava falando de uma taxação de PIX. E aí foi para um outro lado, né? Foi para um outro setor. E aí as pessoas começaram a falar sobre isso e no fim não vingou, né? Voltaram atrás, né? Ela foi publicada e aí voltou atrás e não teve mais a instrução. Que é aquela instrução que falava sobre envio de informações do PIX. Era essa ou não? Ela, inclusive, abrangeu o PIX. Então, qual que é o ponto aqui, né? A partir, então, do dia 29 de agosto, agora é de 25, as instituições de pagamento passam a estar sujeitas à e-financeira, que é essa obrigação acessória que já era aplicável para as instituições financeiras no passado. E que foi a tentativa da Receita Federal em 2024 a ser aplicável para também as IPs e demais participantes aí de arranjos. Então, basicamente isso, é uma obrigação acessória no qual são informados enfim, as informações, né, o saldo da conta, saldo de movimentações, dados dos titulares das contas, para fins da Receita Federal conseguir fazer o cruzamento de dados entre o que está sendo ali movimentado pelo contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica, e o que ele declara ali nas próprias declarações respectivas. Então me lembro muito bem desse fatídico. Não, é que eu acho que tem uma série de questões aí, né, envolvendo tributação no mercado de meios de pagamento, que eu acho que tem já uma discussão intensa, né, do governo com a indústria para entender aplicabilidade, como que as obrigações acessórias, eu acho que tem algumas que vão passar a valer de fato, sem ser essa instrução que saiu agora, mas a partir de 2026, que tem movimentado bastante discussão de questões práticas, né? Como aplicar no dia a dia a operacionalização dessas novas obrigações acessórias que o mercado de meios de pagamento passa a ter a partir da reforma tributária. Aí tem outras questões, obviamente, que a gente pode ficar aqui falando com a Marina até, sei lá, 2026, de fato, sobre, né, o que de incidências, né, de impostos propriamente dito. Mas aí um ponto, acho que é importante para a gente também esclarecer para as pessoas, então quem tem que cumprir com essa norma, a instrução normativa, então são as instituições de pagamento autorizadas e não autorizadas pelo Banco Central, aquelas instituições que participam de arranjos de pagamento, ou seja, que participam das bandeiras, né, Visa, Master, Elo, então ITPs, IPs emissores, IP credenciador, subcredenciadores, né, porque participam de arranjo, enfim, precisam atuar nessa obrigação acessória a partir de agora, então. Exatamente isso. A IN, ela veio de uma forma bem abrangente para não ter discussão a respeito dessa obrigatoriedade ou não. Então, agora ela veio bem... Para todo mundo. Todo mundo tá dentro. E aí a gente fala de PIX também, então, né? Então, e quando a gente fala de PIX, a gente tá falando também dos participantes diretos e os indiretos. Todo mundo. Todo mundo! Gente, realmente, o negócio tá... E aí, assim, me surgiu uma dúvida, né? Quando a gente fala de questões fiscais, mesmo que sejam obrigações acessórias ou, né, questões mais práticas, existe um prazo específico que o governo tem que dar para a indústria se preparar? Porque eu assim, na época de faculdade, eu me lembro que tinha umas questões, né, de... Quando tem a ver com aplicação fiscal mesmo, de novos impostos, tem uma vacância e um período que o governo tem que publicar e aí até a aplicabilidade. Quando a gente fala de obrigações acessórias, existe também esse prazo ou não? Pode ser, passa a valer a partir da publicação?
Em regra, não tem a observância aí dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, que nem a gente tem para quando tem aí uma alteração legislativa de implicação de lei, aumento de carga. Quando a gente está falando de obrigações acessórias, a gente não tem esse mesmo período de adaptação, né? Então, assim, em regra, essa IN, quando ela vem, ela é publicada e a própria IN não estabelece um prazo específico para quando ela vai começar a produzir, entrar em vigor e produzir efeitos. Então, regra geral, publicou, tem efeito imediato. E acho que isso foi o que trouxe um desconforto muito grande, né, na sexta-feira passada aí para o mercado, que ficou essa dúvida, né? Então, se a gente está falando que a IN traz as obrigações para as instituições de pagamento, autorizadas, não autorizadas, enfim, para os subs, então para várias instituições do mercado aí de pagamentos. E aí, elas teriam que fazer... E aí, o prazo, no caso da E-Financeira, era a própria sexta-feira. Então, isso ficou uma situação muito incômoda no mercado. Acho que até por isso foi um alarde maior ainda, né? Porque não tinha um tempo. Ficou essa dúvida, tenho que fazer hoje, tenho que fazer para o próximo. Acho que como é que funcionam os prazos da E-Financeira? Acho que pode falar um pouquinho também, né? Com certeza. A E-Financeira, ela é apresentada de forma semestral, então, aí para os obrigados, né? E aí foi justamente o ponto da publicação ter ocorrido no último dia para apresentação das informações do primeiro semestre de Podia ter 2020. sido publicada hoje, né? Nossa senhora, então Pra esperar na passar. prática, se a gente fosse olhar na prática, então as instituições deveriam apresentar, tipo, hoje as informações já. Não, tipo sexta. No próprio dia! Meu Exatamente. Deus do céu! Ninguém, Então- ninguém perdoa esse mercado. Ninguém. Exato. E assim, foi uma situação bem delicada, porque não é uma obrigação acessória tão simples assim, né? A gente tem informação de diversos clientes, enfim, informações de um semestre inteiro. E tem também toda uma questão de parametrização do sistema para conseguir as informações. Então, muito dificilmente os novos obrigados conseguiriam atender esse prazo. E aí a gente ficou nessa situação. Pela lei, pelo princípio da literalidade, eu teria que ter apresentado a E-Financeira no dia 29 de agosto. Mas como? Né? E como não só por uma questão de timing, porque não dá, assim, em tese não dá tempo, né, de organizar tudo para apresentar no próprio dia, mas também de próprio layout, porque o layout atual da E-Financeira, ele é feito especificamente para instituições financeiras. Uhum. Né? Então, até quando a gente pega ali o manual, enfim, fala que as informações são das contas correntes, conta poupança, né? O que Muito não está específico. exato hoje para IPs. E ainda que se a gente fizesse uma leitura um pouco mais flexível, tem informações que IPs que não teriam como, né, se declararem ali as informações, o IPs ou a SUB, por exemplo. Que não... Então, o próprio layout não comportaria. Mas, fato é que a IN falou que publicada dia 29, entrou em vigor dia 29 de agosto. Então, ficou essa situação. Se sabe do mercado se eles, a maior parte, imagino que não entregou, então, a E-Financeira e está esperando sair os layouts específicos para cada... Porque vai ter que ser mais de um, né? Que é o que você estava explicando, né? Então, Não, eu acho que o mercado nem sabia que precisava entregar naquele dia. Né? Eu acho que tem um negócio assim... Putz, teve aí o Diário Oficial. Primeiro que tem, assim, nem sempre todo mundo acompanha o Diário Oficial, né? Tem uma questão aí de timing de conhecer a norma. E segundo que conhecia a norma hoje. O que fazer com ela? Meu Deus, eu nem sei onde que se tem sistema, qual sistema, nem sei se tem possibilidade de se conectar, né, ao sistema naquele mesmo dia. Enfim, acho que o nosso papo também vai trazer mais informação prática também, né? Porque, assim, por exemplo, igual a Má comentou, existe um sistema, então, que é diferente. Hoje, eu acho que as instituições estão acostumadas, as reguladas, né, a enviar CADOCs, que aí tem uma sistemática toda específica, layouts
mais de 60, viu, gente? Layouts, enfim, tem os ritos recorrentes, diariamente, as empresas precisam fazer reportes para o Banco Central, e são sistemas do Banco Central, né? Então, a gente está falando de sistemas que essas instituições já estão acostumadas a fazer, né? Esses reportes, muitos, inclusive, diariamente, semestralmente, quinzenalmente, enfim, anualmente, para o Banco Central. Enfim, então as informações existem. O ponto é onde e como agora, né? O que impacta isso na prática em questões sistemáticas. Sistemáticas não, sistêmicas. E aí, como que a gente faz, então... Tem então um nome específico de algum sistema que a gente tem que enviar as informações para a Receita Federal? Sim, a e-financeira ela é apresentada no ambiente SPED, que os contribuintes eles já estão acostumados a trabalhar com esse ambiente SPED, e aí seria uma nova declaração, uma nova obrigação acessória que a gente sobe no sistema. O ponto é o nível de detalhamento de informações, eu acho que é mais dentro de casa para depois organizar as informações conforme essa declaração específica exige no SPED. Tem alguma instrução normativa, algum documento, manual da Receita Federal que a gente pode consultar como funciona na prática esse reporte, né, esse envio de informações? Sim, tem sim. A gente tem o manual atual da e-financeira no ambiente SPED, mas ele está desatualizado. Então, esse que é o ponto. Ele trata dos módulos de operações financeiras que, em tese, eu conseguiria encaixar alguma coisa ali. Exato, e informar algumas informações. Mas tem algumas informações que não teriam campos específicos ali. Quando a gente até faz um comparativo com a IN de 2024, que também tentou ampliar o e-financeira para as instituições de pagamento, aquela IN de 24, por ser mais bem detalhada, com um nível ali mais completinho de informações, ela trouxe os novos módulos que seriam aplicáveis para as instituições de pagamento quando não passíveis de serem incluídos no módulo de operações financeiras, que era o módulo de repasse de valores, que seria aplicável para subadquirentes, para as credenciadoras, enfim. Então, a gente já tinha essa atualização, entre aspas, aqui do sistema, dos layouts e tal. Mas essa nova IN, como ela foi meio que com o intuito de simplificar, o que de fato simplificou, porque aí todos sabemos que todos estamos sujeitos aí, né? Todos, digo, as IPs e os participantes de arranjo, sabemos que estamos obrigados, aí só que ficou pendente essa parte da regulamentação, que diz, de acordo com a IERE, vai sair aí nos próximos dias, e eu acredito que seja muito semelhante ao que a gente teve em 2024. Temos que esperar aí os próximos capítulos. E não teve nenhuma nota de oficial, né? Assim, olha, calma, vai sair, não vai sair, é aqui, é lá. Até onde eu vi, não tivemos nada. A gente teve o pronunciamento do Haddad mencionando que a gente teria essa equiparação, né, para fins de obrigações acessórias. No dia posterior, dia 29 agora de agosto, a gente teve a IN. Até então, a gente não teve nenhuma nota adicional. Mas acredito que nessa próxima semana, enfim, nos próximos dias, deve vir alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Tá. Se tiver alguma instituição, né, que queira já fazer os reportes, já que ela já está, na teoria, desatualizada, né? Ela já deveria ter feito dia 29. Se ela quiser fazer, então ela pode consultar. Eu estou vendo que existe uma instrução normativa 1571 de 2015, que essa explica um pouquinho o prático, né? Então, que a transmissão tem que ser feita eletronicamente pelo CISPED, que chama? SPED. Em arquivo XPTO. e assinatura. Também tem que ter uma assinatura digital dentro desse. Não é só mandar um arquivo. Tem que ter todo um protocolo de assinatura da instituição. Exato. Exatamente. Tá. Exatamente. E o que compõem essas informações, né, que a gente precisa reportar para a Receita? Então, regra geral, até então, eram informações do cliente da instituição financeira ou da IP aqui. Então, o saldo da conta, a movimentação
até acima de determinado valor, né? Então, Uhum. para pessoas físicas, movimentações acima de R$ 2.000, pessoas jurídicas acima de R$ 5.000. Então, são informações em relação ali, o movimentado e o quanto que ficou ali na conta corrente, enfim, as outras contas até então abrangidas pela 1571 de 2015. Uhum. Provavelmente, com a atualização aí do manual, as informações vão ser semelhantes e algumas adicionais com relação para a gente conseguir abranger todo o escopo aí de participantes do arranjo. E aí um ponto interessante que até a Mari mencionou, que, né, acho que sim, o mercado teve uma tendência de não apresentar no último dia 29 a financeira, muito por falta de tempo, né? Prazo não era razoável, e por conta de layout não estar atualizado, mas a gente viu também algumas IPs optando por tomar uma postura mais conservadora, de apresentar o arquivo zerado, por conta, enfim, novamente, sem querer ser repetitiva, mas já sendo falta de tempo razoável e de layout apropriado. E aí, com base justamente na IN 1571 de 2015, se beneficiar depois da possibilidade de retificar essas informações sem a incidência de multa, caso isso seja realizado antes. Entendi. Então, manda a zerada e depois faz a retificação. Porque são informações que as instituições têm. Pelo que você está me falando aqui, então a gente está falando de saldo, né, de transação, de quem são os clientes. As autorizadas já fazem esses reportes, essas informações ao Bacen, como você falou, né? Pelos CADOCs, pelo CCS, enfim. Então, elas já têm. Só que elas não têm isso de uma forma organizada para fins de receita. E aí, a gente tem aquelas que não precisavam fazer nada disso como uma sub. Imagina para você... Elas têm essas informações, claro, dentro de casa, mas como é que você vai conseguir, em uma manhã, uma tarde, conseguir organizar do semestre, não é nem do mês, né? É do semestre. Então, isso a minha pergunta ia ser... Desde quando, né, essas informações precisam estar no reporte? Desde a vida zero, do início da atividade da empresa? Ou tem um corte, né? Boa Como a gente teve a instituição para as IPs a partir de agora, do e-financeira, então seria... no máximo, né, o último semestre agora de 2025 para frente. Então, vai aplicar de forma retroativa até o início das operações das IPs. E aí a decisão se eu pego só o primeiro semestre, quer dizer, a partir do primeiro semestre de 25, que aí o prazo já encerrou, ou a partir agora do segundo semestre, que aí eu tenho que apresentar em 2026, em fevereiro de 26, as informações do segundo semestre. Que é o que parece ser mais razoável, né? É o que parece ser mais razoável. Então, seria a partir de agora, as instituições vão ter que pegar essas informações e, quando chegar em fevereiro, então, de 26, fazer o reporte relacionado ao segundo semestre de 25. Exatamente. Mas aí, quem já apresentou zerado, ela vai ter que fazer com o corte do primeiro semestre. Aí ela retifica conforme for disciplinado o layout da nova, né, entre aspas, financeira, ela retifica para imputar as informações do primeiro semestre. Aliás, né, se ela não apresentou e falar, não era para apresentar mesmo, ou o que acontece se não apresentar em 2026, para a gente ser menos catastrófico. Então, qual que é a penalidade? O que tem a não apresentação no prazo? O que acontece? A gente tem incidência de multa, e a multa ela varia tanto pelo período de atraso, quanto pela quantidade de informações que deveriam ter sido imputadas no sistema. Então, uma multa que inicia, por exemplo, em R$ 500.000, e aí a gente tem ela, enfim, vai crescendo conforme prazo de atraso, né, da entrega, quantidade de informações. Eventualmente, se for autuado, a gente tem incidência da multa de 100%, então, assim, é uma multa que pode começar pequena, mas pode virar um... Meu Deus, então depende do tamanho da instituição também, né? Porque se, obviamente, vai na proporção de quantidade de informação, se for uma instituição relevante já hoje no mercado... Mas acho que também por esse ponto, então, a gente pode... Não faria sentido ser aplicado para o primeiro semestre de 25, porque se a multa faz de acordo com as informações, você não tem o layout para saber o nível de detalhamento, como é que vai te impor, de repente, uma multa pela não entrega, né? Seria muito
Exato. leonino da Exato. Receita. Exato. Não, Mas porque... aqui que a Receita, nesse ponto, ela, né, prevaleça aqui, enfim, o bom senso. Senão, gente, coitado do judiciário. Vai chover, né? Questionamento, até porque não tem, na prática não consegue. Porque, por exemplo, as informações que a gente estava falando, que é saldo de conta, acho que tem contas encerradas também precisam ser enviadas. Mas a movimentação das contas encerradas, é isso? Não. Só a conta que foi encerrada. Por enquanto, salvo engano, são só contas encerradas, mas o ponto também é esse, a gente não sabe qual que é o nível de informações, né? Tá. O montante global mensal de movimento, multiplicidade de contas do mesmo titular, ou seja, se tem um titular com múltiplas contas, acho que é difícil hoje em instituição de pagamento ter titulares com vários tipos de conta, porque só tem um tipo de conta que a gente chama conta de pagamento. Enfim, transferências entre contas do mesmo cliente. Enfim, tem N São questões muitas aí. E eu acho que tem dúvidas que vão surgindo, porque, por exemplo, movimentações de conta, tem Pix, mas entra também nesse contexto, porque a gente está falando aqui de participantes de arranjo. Quando a gente fala participantes de arranjo, a gente envolve cartão de crédito, débito, cartão pré-pago. Essa movimentação de cartão também entra dentro desse contexto? Enfim, eu acho que, né, tem aí dúvidas que ainda o mercado não tem as respostas, porque a gente, talvez, a Receita vai aprender junto, né? Como funciona o mercado de meios de pagamento. Acho que teve também algumas falas de que não é possível identificar titulares de conta em instituições de pagamento, fintechs, enfim. Isso é completamente... não real, existe com certeza todo um processo de QIC, conhecer seu cliente, cadastro, onboarding. A gente tem o report, né, do CCS que já fala quem abriu e iniciou um relacionamento com aquele cliente, tem informações desses clientes, do titular da conta que são enviadas para o Banco contas Central encerradas diariamente, também. exato, encerradas e abertas diariamente para o Banco Central. Enfim, então, o saldo já é enviado nos CADOCs, né? O CADOC mais famoso, que eu já esqueci o... 4111. 4111. Enfim, e aí tem uma série de questões aí que a gente já falou aqui em alguns episódios que vai ainda pro ar, que é de supervisão, enfim, que vocês vão ter mais informações com relação a tipos de controles que as instituições de pagamento devem ter, enfim, e que assim, na prática, gente, não muda muito as informações. Eu acho que o ponto da Mari aqui... Eles têm as instituições têm as informações, né? Ela é só como... reportar agora para a Receita, né? Exato. E tem mais uma pessoa para enviar, né? Contratar alguém. Da Receita Federal, dependendo da IP, ela já tem hoje, mesmo antes, né, do último dia 29 agora de agosto, elas já tinham algumas obrigações acessórias que poderiam ter informações semelhantes ou, enfim, próximas às que devem ser agora imputadas na E-Financeira. Por exemplo, as instituições de pagamento pós-pagas, elas já ficam hoje sujeitas à entrega da Decred, que aí é uma obrigação também federal, que informa ali as informações né, do titular, do cartão, enfim. Então, para a emissora, pode ser que seja uma coisa realmente nova. Agora, dependendo da IP, ela já tem algumas obrigações que... E assim, se a gente também expandir para fins estaduais, elas já têm todas que apresentar a DIMP, né? Então, em todos os estados, enfim, não é exatamente... Acho que agora vai dar um novo surto para quem não sabia da DIMP. Gente, DIMP já foi um Mayday no passado, é que ainda não existia o SS Mayday, mas DIMP já era, né? Já foi um negócio bem complicado no passado. Exato. E que a gente demorou um tempo também para entender a indústria, acompanhar, enfim, como que são as... Porque, dúvida. Aí tem agora, gente, split de pagamento, para quem não sabe, também existe essa discussão. E que vai mudar muito a forma, né, de recolhimento tributário, os sistemas também dentro do contexto. Esperem 2026 que... Na verdade, já deveria estar agora, né? Já começar a meio que se organizar, exato. Enfim, então, a gente, se não enviar as informações, temos multa. Temos multa. Isso. E por que era diferente a forma de tratar? Então, por que a Receita tratava diferente as instituições financeiras das instituições de pagamento, né? De uma forma geral? Bom,
Muito se deve, e aqui é uma especulação, né? Acho que, como as instituições de pagamento até então, elas tinham ali um nível de risco, né? Vamos colocar menor do que as instituições financeiras, então o tratamento ele era diferenciado. Acho que o ponto agora é, com a expansão, com a volumetria, né, de operações que estão sendo realizadas com instituições de pagamento, a necessidade de equiparação se tornou aí cada dia mais latente. Então, a gente já vinha vendo, né, uma movimentação nesse sentido, porque as instituições de pagamento passaram a ter uma relevância bem grande, né, no mercado, e cada dia mais e mais. Então, assim, eu acredito que no início foi muito para também, né, fomentar e entender o próprio mercado, com o próprio funcionamento ali, né, das instituições de pagamento, e era uma consequência meio que esperada. Entendi. Que a regulamentação ela passasse a ser cada dia mais presente, cada vez mais específica para as IPs também. Acho que a gente já vinha vindo também no Banco Central, que a gente comentou, né? Já essa regulação mais forte para as IPs, né? Então, enfim, uma fiscalização ali um pouco mais atuante, mais perto. E aí agora a gente tem também uma questão da Receita também chegando mais perto das IPs e também pegando essas informações e vendo o quanto as IPs são relevantes para o mercado, né? E movimentam o nosso mercado. Exatamente. Vai ser importante para o governo, com certeza, ter acesso às informações, aos dados. Eu acho que eles também já vinham numa questão de cripto, né, se aproximando. Olha, declarem aqui, né, quem tem moeda nesse contexto de criptomoeda. Agora, eu acho que a entrada de fato... porque, obviamente, as instituições, todas as instituições de pagamento, fintechs, elas pagam tributos, então elas já têm uma interação com a Receita Federal, de certa forma, né? Porque é uma empresa como qualquer outra empresa. Eu acho que o ponto agora é que tipo de dados e informações, além, né, dos seus clientes, né, dos clientes das fintechs, que precisam ser compartilhados também com a Receita Federal, além das que já vinham sendo também tratadas, como a DIMP, como outras que vão passar a valer a partir de 2026. Eu acho que a DIMP é a mais atual, assim, do ponto de vista, né, desse mercado que mais específico. Impacta, eu acho, né? A que mais conhecida ali. Exato, porque a DIMP, como vocês bem mencionaram, a gente teve um período de discussão se ela era constitucional ou não, enfim, existiu uma certa expectativa aí do mercado dela não valer, né, para todo mundo, mas aí o STF concluiu pela constitucionalidade da DIMP, e aí, diferentemente da financeira, que a gente tem uma regulamentação específica para fins federais, a DIMP, a gente, apesar de ter uma regulamentação geral, cada estado tem tem sua regulamentação específica, multas específicas, e aí é uma obrigação bem... Fácil. Trabalhosa. Bem específica, peculiar. Trabalhosa. E nesse contexto dessa instrução normativa, não existe espaço para esse tipo de discussão de constitucionalidade? A meu ver, não. Acho que é uma decorrência que já esperada, não é nada novo. A DIMP ainda foi uma obrigação nova, né? Então... Mas a financeira já existe aí há muitos anos e os bancos sempre apresentaram. Então, assim, não é que é nada disruptivo, né? Vamos falar assim, para fins fiscais. Então, eu acho muito difícil. E não muda a tributação das instituições. Acho que isso é uma coisa... Não, exatamente. A gente não muda, apesar da gente ter essa equiparação das IPs, né, de forma geral, as instituições financeiras para fins de obrigações acessórias da área financeira, a gente não teve uma equiparação para fins fiscais. Então, a particularidade ali das instituições financeiras continua sendo aplicável exclusivamente às instituições financeiras, e aí, né, por enquanto, as IPs têm o tratamento como todas as demais pessoas jurídicas. Acho que isso é importante, né? Ficar claro, né? Que a gente está falando só de uma obrigação acessória de envio de informações e não de uma alteração na forma de tributação das IPs, fintechs, exatamente, etc. Exato. Talvez o que exista, possivelmente, uma discussão, se não tiver nada, né, do ponto de vista do regulador, né, da Receita Federal, de atualizar
layouts, atualizar a normativa mesmo, a instrução normativa de fato. Talvez exista essa discussão de tempo, né? De, putz, a partir de quando que vai ser ou não aplicável, se eventualmente tiver uma penalidade na indústria, né? Como reverter essa penalidade, porque, de fato, assim... Estamos no Brasil, que é uma instituição, né? Que é um país já complexo tributário, né? Quando a gente fala de tributário, já é complexo em questões de regulação. Se a gente não tiver um prazo mínimo de adaptação, e a indústria de meio de pagamento, que a Receita conhece muito bem, é gigantesca, porque a gente não está falando aqui só, né, daquelas reguladas, como a gente já falou, tem outros que são impactados, que talvez não saibam que são impactados e é importante vocês saberem. Então, consultem um contador, né? Consultem especialistas como o BT Law. Já fazendo jabá aqui, ó. Sem parceria, gente. Ó. De grátis. Enfim, então, é recomendável até para vocês terem mais informações mais estruturais, porque cada instituição é uma instituição, tem as suas peculiaridades. A gente sabe desse mercado que é super multi-business, né? Tem modelos de negócios diversos. Então, claro que a gente vai ter que entender, inclusive... Como que vai ser um desafio para a Receita Federal, na verdade? Já foi. Acho que assim, é o que a Marco comentou no começo, né? A norma foi curta, porque acho que a Receita falou, gente, é muito difícil. Tem autorizada, não autorizada, tem a sub que tá no arranjo, mas não é fiscalizada. Quer saber? Vai todo mundo, a gente vai fazer bem simples aqui, ó. Todo mundo entrega aqui para mim e acabou. Entendeu? Mas assim, precisa saber o que eles querem receber, né? Então, depois a gente pensa nisso. Eu isso quero só um detalhe. Eu quero que você me mande informação, mas peraí, todo que eu mundo não me manda sei informação. Qual? Quero. Não sei ainda, vou pensar. Calma. Não me apressa. Já aconteceu isso antes, assim, que você tenha visto da Receita publicar alguma coisa assim, super aberta e não saber nem o que ela quer direito? É que, assim, do meu ponto de vista, a gente até sabe o que a Receita quer. Defendendo, você vê a tributarista defendendo a Receita. E acho que também veio como uma resposta do que, né, aconteceu aí nos últimos dias das investigações da Polícia Federal. Então, acho que tem todo um contexto do porquê foi tão imediatista, assim, a publicação da IN na própria sexta-feira. Acho que isso vale até para explicar o contexto, realmente, né? Porque isso já, acho que Márcia pode falar muito melhor, porque já, então, como você falou, já vinha essa ideia desde 2024, né, de ter essa equiparação e de que as instituições de pagamento também enviassem a e-financeira, enfim. E aí a gente teve aí nos últimos dias, né, uma operação da Polícia Federal, que deflagrou várias questões, enfim. E aí surgiu essa questão essa nova urgência de equiparar e de colocar pôr as informações das IPs das fintechs também para a Receita para fins de lavagem. Inclusive, a norma fala isso, né? A instituição, ela deixa claro esse intuito, né? No preâmbulo, acho que tem uma questão de crimes e tal. Por que ela está vindo, né? E aí ela já vem... O que não é comum ter essa explicação numa instrução normativa, né? Assim... Essa premissa... Não me recordo, mas justamente isso. Acho que todo o contexto e também o próprio contexto de 24 também que reforça isso de ser rápido, sem discussão e justificativas, né? Então, olha, a gente está fazendo isso para evitar e equiparar caso tenha aqui algum risco de fraude, de lavagem de dinheiro, de crime contra a ordem financeira, tributária. Então, vem todo nesse contexto do que aconteceu no ano anterior, do que aconteceu na última semana, tanto para fins da norma curta, quanto para fins de prazo, quanto para fins de explicação ali do porquê que ela está sendo editada. Acho que é uma comunhão de fatores aí que resultaram na norma. Mas, enfim, acho que o ponto aqui provavelmente essa semana já vem algum posicionamento da COFINS, ou nos próximos dias, sobre esses novos layouts. Em relação também ao próprio primeiro semestre, como deveria ser feito ou não, de fato, se a Receita Federal exigir que tivesse sido apresentada a e-financeira, eu acredito que vai ter uma judicialização forte, né, pelos motivos que a gente reforçou aqui várias vezes, mas
de novo, a gente espera aí um pouquinho de razoabilidade da Receita nesse sentido. O órgão que você citou da Receita Federal, o órgão não, o departamento dentro da Receita Federal que você citou, como que chama? COFIS. Então, se a gente tiver, sei lá, alguma empresa quiser falar com o departamento específico na Receita Federal, é o COFIS que ele precisa procurar. A Coordenação Geral de Fiscalização, né, a COFIS, ela não, assim, salvo engano, ela não tem uma abertura muito grande. Quando a gente fala de Receita Federal, a gente sempre tem que, para discutir algum tema, principalmente temas mais sensíveis, assim, a gente utiliza o método da solução de consulta. Mas, nesse momento, né, a orientação geral, pelo menos, é que não seja ingressado com nenhuma solução de consulta, especialmente se você não tiver aí um assessor jurídico te auxiliando, porque a solução de consulta, ela vincula o contribuinte. Então, acho que o ponto é esperar um pouco. Eu sei que é um tema sensível para todo mundo e está todo mundo, meu Deus, né, o risco de multa, ninguém quer correr risco à toa, mas assim, a orientação é calma. Um dia de cada vez, né, gente? Não, mas é importante saber disso. Então, né, por mais que a gente queira, né, falar direto, porque essa indústria está acostumada com o nosso querido Bacen, que nos atende. Manda um zap pro pessoal e eles super atendem, explicando, né, calma, gente, vai acalmando o mercado. Acho que tem um ponto sem essa vinculação. Então, existe também essa questão de você consultar, ou no nosso caso aqui, o Banco Central, para você entender, sem você, como falou, ter uma vinculação já direta, você vai ter que fazer dessa forma e tudo mais. Então, na Receita é bom, então, as pessoas saberem que é diferente, existe uma... gente, lembrem que Receita é um leão. Cuidado com o leão. Até tem alguns tipos de consulta que a gente pode fazer sem essa vinculação, mas eles são bem delimitadinhos e provavelmente não vai ser aplicável aqui. Então, acho que a melhor orientação por hora é calma, vamos ver se nos próximos dias a Receita se posiciona de alguma forma em relação às informações desse primeiro semestre. Caso a gente tenha uma triste surpresa aí lá na frente, aí vamos discutir qual que é o melhor caminho. Exato. Até uma dica para pessoal da Receita Federal, que tem um monte de gente, né, um monte de servidor, diferente do Banco Central, que não tem servidor, a Receita tem bastante servidor. Então, por favor, atenda o mercado de uma forma mais diferente, né? Sem a gente... Mais parceira ali, né? Na dúvida, né? Tipo um saque, uma ouvidoria. Um Enem, uma ouvidoria, quem sabe? Receita, a gente gosta de vocês em alguns momentos. Eu acho que é legal pontuar, né? Eu estava até discutindo com alguns colegas que as instituições de pagamento, elas estão dispostas a né, colaborar, a prestar as informações necessárias. O ponto é que a gente precisa fazer de uma forma organizada, né? Então, acho que fica esse sentimento, por ter sido tudo muito atropelado, mas, assim, a Receita, apesar de ter uma fama não tão legal quanto vacina, assim, a tendência que a gente tem visto é que ela está tentando aqui também se tornar um órgão mais parceiro nesse sentido. É que, Marina, você vê pelo nome, né, do nosso podcast. A gente assim, muito fanático pelo Banco Central. Então, tudo que for contra o Banco Central, a gente vai falar, meu Deus, claro que não, eles são perfeitos. Porque eles são perfeitos, assim. Não tem dúvida com relação... Bom, mas assim, eu acho que o ponto também é importante a gente falar aqui. A indústria nunca foi contra e nunca vai ser contra que reguladores tenham acesso às informações desde que tenha uma razoabilidade dentro desse e acho que é processo. de forma organizada. Inclusive, isso é um ponto, né? Porque acho que a sexta-feira ficou todo mundo com muita dúvida, mas do que fazer e quando fazer. E não foi uma questão assim, não queremos fazer isso de forma alguma. Acho que isso é uma coisa muito, inclusive, né, muito legal, porque todas as instituições estavam, assim, a gente tem essas informações, como eu faço isso, quais são as informações, a forma que eu tenho que fazer, porque era uma novidade e porque tem essa questão de ser no dia, né? Então, assim, essa dúvida se precisava ser no dia, né? Não, que seria não razoável, para deixar claro. Exato, e acho que tem um ponto, assim, como a norma veio de uma forma, né, vinculando a crimes financeiros que envolvem
questões de PLD, compliance dentro das instituições de pagamento. Todas as instituições reguladas e não reguladas, enfim, elas precisam ter uma estrutura de compliance, controles internos, assim como as instituições financeiras. Então, se a gente vincula, né, uma obrigação acessória tributária a questões de crimes financeiros, as empresas e os departamentos já começam a interpretar para um outro caminho. Então, que tipo de informações... Porque, sei lá, tem... eventualmente, se tem alguma transação suspeita dentro da instituição, tem o COAF, que precisa ser informado e reportado. Então, tem autoridades. Existe também algo nesse sentido que a Receita Federal queira saber? Então, acho que tem questões que não estão dispostos de forma super explícitas na norma, mas que geram interpretações de possibilidades. Então, acho que esse é o ponto aqui do porquê que o mercado ficou no alvoroço, ficou no... E assim, eu acho que as pessoas são meio... Elas esperam que aconteça numa sexta-feira ou numa quinta-feira, sabe? Porque... A gente gosta do caos, a gente gosta. Eu acho que a gente gosta do caos. Continuem com o caos. Porque daí a gente tem mais Maydays. Olha que inconstantes, né? A gente abrir, não vamos ter tanto Mayday. Não, por favor, a gente quer o Mayday. É legal, olha só que bacana. Esse mercado é muito legal. Ai, mas então, assim, então acho que tem um ponto aqui que a gente falou. Enfim, vou falar, chovendo molhado aqui, mas... Então, a norma ia vir num sentido 2024, 2025 foi revogada porque causou caos no Pix. E o Pix, gente, tadinho do Pix. que movimenta o Pix, a galera fica muito desesperada porque todo mundo quer fazer um Pix. E agora, depois dessa movimentação toda, enfim, de crimes envolvendo também a indústria... Todo mundo ficou desesperado, inclusive os reguladores. Vamos soltar alguma coisa? E aí soltaram de uma forma que não dava nem para ser questionado, porque não menciona Pix, né? De uma forma expressa. Que eu não sei, menciona Pix de uma forma expressa? Não, né? A ideia... Eles aprenderam. Então, o regulador aprendeu a não mencionar Pix nas normas. Porque daí... fala receita e Pix, a população vai à loucura, né? Vai à loucura. Tá, show, o Pix, acabou. Exato. E aí é bom para o consumidor aqui. Então, as informações, né, que você já tem ali na movimentação de contas, seja ela conta corrente, conta de pagamento, contas em qualquer lugar que você tenha de instituições reguladas, vai ser passada pela Receita Federal e já é passada pelo Banco Central. Então, de forma indireta, a Receita, o governo já tem os seus dados nesse sentido de movimentações. E claro, né, que para prevenção também de questões de crimes financeiros e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Então, os próximos passos é manter a calma, esperar se teremos, né, alguma novidade, senão só em 2026 que a gente tem que fazer esse reporte. Vamos nos desesperar com calma, né? É isso. Acho que pode ser Mayday. Vamos nos desesperar com calma. Exatamente. O Mayday já é um negócio assim... É um negócio que nunca acontece... Que assim, como é que a gente fala? É raro, mas acontece com sempre. Frequência. Entendi. Exatamente. Muito bom. Muitos slogans para esse quadro. Bom, então, próximos passos é a gente desesperar com calma. Isso. Porque o que nunca acontece sempre. Pode gerar mais normativas aí, mais instruções de esclarecer. A Receita Federal, geralmente, ela solta uma nova instrução normativa nesses casos? Ou ela... comunicado explicativo? Ou uma nota imprensa? Ela vai provavelmente soltar um comunicado pela Sacofis, que é a Coordenação Geral de Fiscalização, e aí já vai vir com a atualização do manual, provavelmente ali já endereçando todos esses pontos que estão em aberto. E aí, com relação ao primeiro semestre, ou ela vai soltar uma nova IN para deixar de forma expressa ali, que vai ser, né, ela vai editar, né, enfim, atualizar a IN agora de sexta-feira para falar que vale a partir das informações do segundo semestre para 26, ou vai soltar um comunicado na imprensa esclarecendo o ponto, e talvez até no sentido de, gente, não tinha manual e não ia dar para vocês apresentarem aqui, enfim. Só que como a gente, né, todo advogado, principalmente tributarista, a gente fica sempre tipo, mas pela literalidade da norma...
cozinho, então a gente espera que alguma coisa venha assim. Tá, então a gente tem que ficar dando F5 lá no gov.com. No gov.com a gente conseguiria ter essa informação. Sim, Vai sim. sair por lá, né? Tá, então sai por lá. Gente, todo dia de manhã acordem, vai lá no gov.com, dá F5 e vê se saiu algum tipo de comunicado nesse sentido. Muito bom. Muito bom, obrigada, Má. Mas acho que mesmo no meio a gente pode ter um pouco. Eu acho. Né? Eu acho que a gente podia, né? Podia, Que né? a gente é curioso, Está né? aqui, né? Vamos... A gente, no Mayday, eu acho que a gente podia até fazer uma pergunta assim. Ih, lá- nossa. Existe algum Mayday na sua vida? Alguma coisa assim que aconteceu de repente, você fala, nossa, não Uma tava situação muito inusitada. muito inusitada, esquisita. Você fala, cara, tive que fazer isso, me adaptar, porque eu não tinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Só pensa em coisas não publicáveis. Não, pra mim só vem coisas da Brunella, né? Porque a Brunella, minha cachorrinha, gente, minha cachorrinha é gigante. É isso que eu falo. Ela tem Mayday todo dia. Todo dia. Ó, da última vez que o Mayday foi, eu não posso mais pendurar coisas no varal, porque ela come meias. Ela engole meias, né? Ela come literalmente. Ela engole, ela nem mastiga, ela engole. Já fez 6 endoscopias, enfim. Eu não posso falar que a outra coisa que ela engole, porque, né? Mas ela engole roupas íntimas. Ela gosta de roupas íntimas. Então, é um Mayday, assim, Diário. bem intenso. Então, minha casa é um Mayday diário, porque fica, meu Deus, cuidado, a Brunella vai comer. Eu tenho a mesma coisa, mas a minha chama Isabela e tem 1 ano. Ela pode colocar alguma coisa Tudo, no ouvido, no nariz. Meu amor, assim, né? O céu é o limite, entendeu? Na minha casa não tem mais nada no chão, é tudo em cima e ela acha coisa no chão, entendeu? E ela fica atrás da minha cachorra, tadinha. Agora, a minha cachorra que tem o Mayday diário na casa, que foge dela e ela fica atrás. Cuidado, que ela pode escalar coisas, hein? Já escala, né? Já faz tudo. Meu Deus do céu. Não consegue tirar o olho 1 segundo. Prende na parede os móveis, pelo amor de Deus. Não, tadinha da minha sogra, foi pra casa dela, que ela mora numa casa grande no interior. Falou, sogra, posso deixar umas mesas aí, porque senão vira nela. Exato. Tem algum Mayday, Marina, na sua vida que você pode compartilhar? Ou também, se você quiser, assim, abrir com a gente uma coisa esquisita que você faça, né? Contar com todos os dedos, inclusive do pé, quem mais? Ai, olha, eu acho que é uma situação peculiar, mas também não deixa de ser um Mayday da minha vida, porque como todo advogado, a gente precisa de terapia, né? Só que eu tinha muita dificuldade, e aí, diante de um Mayday da vida, a minha solução para terapia foi fazer ela em inglês. Mentira! Então, eu acho que é particular. Mentira! Não acredito. Você Mas é pra faz você terapia otimizar. em inglês? Que produtividade. Meu Deus do céu. Meu Deus, porque você precisa pensar, né? Os seus problemas ficam mais fáceis, assim, né? Vou Fala, facilitar, meu. Moça, ô moço, eu não consigo porque eu não sei a palavra. Mas, sim, tá tudo bem. Não acredito. Eu faço em inglês, aí é bom que você, né, mantém ali a recorrência de... Não, é bem esquisito, mas vou te Muito falar. esquisito. Então, Gostamos dessa... só que você olha por uma outra perspectiva, parece que não é o seu problema, né? Então, porque Você tá narrando o problema... enfim, ou talvez eu Mas seja... ela é professora de inglês? Não, ela é só... Ela é uma terapeuta... Eu conheci como professora de inglês. Ah, é uma relação que mudou ali. Ela era professora e virou terapeuta. Aí eu comentei, falei, tô precisando ir pra terapia. E aí, vamos manter. Nossa, pode fazer o arroba dela aí, ó. Ela vai ganhar. Gente, né? Imagina. olha lá, gente. Nossa, abre a cabeça, pessoal. Vai lá, Terapia procura inglesa. terapeutas Perfeito. fora do país. Eu nunca tinha pensado Você nisso. quer aprender uma outra língua? Você pode... Alemão. Imagina, você vai começar. Você sempre vai ter assunto. A vida vai estar sempre ótima, né? Porque Exatamente. imagina- É só, oi, tudo bom? Tudo bem. Vários vocabulários. Assim, Muito bom. né? E aí, tudo bem? Not bad. It's okay. So. Muito bom. Olha lá. Muito bom, Má. Muito bom. Caramba, Olha. eu acho que foi a esquisitice mais É que é uma esquisita. esquisitice muito esperta, entendeu? Muito. Assim, então você fica falando, nossa Genial. senhora. Foi genial. Muito bom. E seus problemas passaram depois disso. Assim, você tá uma outra pessoa agora. Gostaria. Imagina o problema.
Problema, eu tava vendo, eu gosto de um podcast muito bom. Na verdade, tem podcast, tem o YouTube da Nova Acrópole, gente. Quem nunca assistiu, nunca o escutou, recomendo super, que é de filosofia. E aí eles estavam falando, num dos podcasts que eu escutei, sobre problemas, né? Eles falam assim, se você sempre olha as suas coisas como um problema, você sempre vai ter. Né? E aí você vai ficar num ciclo que você nunca vai conseguir resolver, porque problema é problema, passa e pronto, é um problema. Agora, se você ressignifica ele como uma prova, então se você tá... É uma prova que eu preciso passar para conseguir melhorar como um indivíduo, como uma pessoa. Nossa, gente, todos os problemas ficam bons. Olha que coisa vira uma legal. meta, você Porque passar por aquilo. Você olha pra ele e fala, putz, eu preciso, na verdade, passar por ele. Por exemplo, Pra chegar ali. Receita Federal entrando com uma instrução normativa Não nova. é um problema. Não, você olha como um problema, você fala, ai, só problema, e agora? Eu não sei o quê. Agora, se você fala, olha só, é pra indústria amadurecer, né? No sentido de maturidade, de forças, fortalezas. Olha que coisa boa que vira. Entendeu? Então, gente, assistam. Mas não precisa falar sobre a iene na terapia, então. Essa pode passar. Muito bom. Gente, muito bom. Acho que Foi ótimo. Não, acho que acho que o Mayday vai ser mais legal que o SOS. E com convidadas ainda mais especiais. Tributário também. Pode ir pro próximo. Não, mas eu acho que tributário é ótimo, gente, porque... A gente pode falar um dia de split, é uma boa, você falou. Eu esse aí acho. Eu Pode acho. ser esperemos que não seja um Mayday, né? Não, vai virar Mayday se a gente não falar antes. Não, tributário é sempre bom. Na minha tese de monografia na faculdade foi de tributário, olha só. Sério? Olha só. Foi. Mas na época eu gostava. Hoje? Hoje... Nossa, eu nunca passei por isso. Não. Pois é. Muito bom, gente. Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigada, Foi Marina. ótimo. Quem tiver mais dúvidas, então pode te procurar. Bota o arroba da... A gente adora fazer... Bota o arroba da Marina aqui embaixo, LinkedIn. Faça os seus comentários, peçam mais coisas. Se inscreva no canal. Exato. Façam mais... E procura a Marina lá no LinkedIn e bomba ela de perguntas. Gente, estou aqui à disposição, inclusive para a gente falar de split. Eu prefiro participar dos episódios normais. Tem uma sexta-feira e um final de semana tranquilo, né? Mas eu estou aqui sempre à disposição, inclusive dos ouvintes. Qualquer coisa que precisar, podem contar comigo. Obrigada, Má. Obrigada. Gente, vocês... Comentem aqui, façam seus comentários. Gostaram do Mayday? Querem mais assuntos de Mayday? Não vão conseguir no Mayday, porque Mayday é pra acontecer assim, de repente. Então, mas mandem os seus comentários, coloquem as sugestões. Nossa Senhora, sugestões. Porque daí a gente também traz no SOS, né? De uma forma mais organizada. Temas, pessoas, a gente tá super aberto também. Exato. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.